Olá, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos continuar estudando alguns assuntos importantes da nossa disciplina. Para hoje, então, espero que você já esteja com o seu livro didático e esteja também confortável para que você aprenda hoje, com mais um dia de excelência, tudo que for inerente à disciplina de arte. Te convido, então, a fazer parte deste momento escolar a partir de agora. Vamos lá estudar comigo? Pronto, agora com o nosso material aí apresentado, tá? Eu gostaria que você pegasse o seu livro didático para você ter este contato comigo durante toda a nossa aula. À medida que eu vou explicando, você vai aí acompanhando pelo seu material, tá? Você deve, então, colocar exatamente nesta página que segue aqui na telinha de vocês. Isso mesmo. A página que segue aqui, a página de número 2. E vocês vão encontrar exatamente assim, ó, Sem Medo de Vaia. Mas antes de explicar sobre este conteúdo e dizer a importância dele, eu quero que vocês pensem o seguinte. Tudo que é novo causa estranheza. Tudo que é novidade causa estranheza. Professor, em que sentido? Vamos lá. Se você mora em Manaus há muito tempo, nasceu em Manaus e nunca conheceu um outro lugar, nunca conheceu um outro estado, uma outra cidade que não seja Manaus. Bem, então se você de repente marca ou programa uma viagem para o mês que vem para o estado de São Paulo, você vai observar, quando chegar o dia da viagem, que a forma, pelo menos assim, grande parte, em questão cultural, vai se diferenciar da cultura de Manaus. É o mesmo país, tá? Mas você vai observar uma distinção na forma como as pessoas se expressam ao falar, na forma como elas falam, na forma como elas se apresentam, tá? Tudo isso pode causar uma estranheza. Mas só isso, professor? Não. A arquitetura da cidade, as ruas da cidade, o aeroporto da cidade, tá? Tudo isso vai ser novo para você. E isso se você nunca tiver ido. Consequentemente, você vai sentir uma sensação de estranhamento ou estranheza, tá? Isso significa, então, que o novo ele vai fazer em você, ele vai fazer com que te expresse essa forma de sentir o mundo, tá? Isso é importante nós termos esse conceito, porque quando nós tivemos a Semana da Arte Moderna, o novo ele não apenas causou estranheza, como incomodou. Isso mesmo. Nós vamos pensar o seguinte, imaginem uma linha reta, tá? E que as pessoas só seguem essa linha, as maneiras culturais dessa linha. Quando há um desvio, as outras pessoas ficam incomodadas. Às vezes, o objetivo é o mesmo, tá? O mesmo que a linha reta. E só esse desvio não significa que o objetivo ele vai ser desvirtuado. Não. O que acontece é que, às vezes, uma mesma pessoa ou um artista, ele vai por caminhos diferentes para chegar a um determinado objetivo. E foi isso que aconteceu na Semana de Arte Moderna, tá? Vamos lá, então, aqui é o nosso material. Nós temos aqui, número 1, Sem Medo de Vaia. Não se preocupe se você estiver... se você não estiver entendendo nesse primeiro momento, à medida que eu for levando, trazendo informações para a nossa sala de aula, para a nossa aula virtual, você vai compreendendo isso de uma maneira melhor, vai fluir de uma maneira melhor. Então, vejamos aqui, ó. Vamos olhar aqui para esta primeira imagem, que é a imagem do Villa-Lobos, tá? Nós temos aqui uma legenda. Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro, Rio de Janeiro. E aqui nós temos essa imagem sobre a proteção, vamos colocar como proteção, da Divisão Cultural do Ministério das Relações Exteriores. E nós temos aqui um pensamento, uma fala do Villa-Lobos. Logo que sinto a influência de alguém, me sacudo e pulo fora. Veja o quanto a fala dele é pertinente para que possamos entender a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, ela causou um impacto na sociedade e nos artistas que estiveram presentes para ter aquele momento artístico com outros artistas, tá? Agora, por que, professor, que o senhor fala tudo isso? Eu falo isso por
por um motivo. Nós estamos aí, ó, século XX, período ali de 1922, tá? 1922, o Brasil, mais especial ali na parte de São Paulo, não tinha tanta influência, por exemplo, de questões tecnológicas como tem hoje em dia. Hoje, se você quiser mandar uma mensagem para uma pessoa, você liga o seu celular e manda uma mensagem por via de WhatsApp. Antigamente, não era assim. Olha, vejam bem, até a questão da tecnologia, quando ela foi inventada, causou estranheza, tá? Então, a arte provavelmente teria o mesmo teor. Mas voltando à frase de Villa-Lobos. Nós tínhamos aí um período em que a nossa política ainda não era ou não estava em ascensão como é hoje em dia. Nós vamos observar também que o contexto político da época, o contexto filosófico, sociológico, ele ainda seguia uma vertente tradicional. E a Semana de Arte Moderna trouxe esse impacto justamente no que era tradicional. Vamos ver aqui o primeiro comentário que segue aqui. Com base na afirmação do compositor Villa-Lobos, pense: é possível um artista criar algo sem receber algum tipo de influência de outros artistas? E por que um artista desejaria se afastar ao máximo de possíveis influências? Olha, uma outra forma também de pensarmos acerca desta época é justamente o fato das influências. Tá? Aqui vejamos, eu parti de uma linha de raciocínio do Novo, passei para a fala do Villa-Lobos, comentei brevemente como que estava o país em uma associação, um sentido político, e agora eu faço você refletir sobre essa primeira questão que aparece aí no nosso material. Veja, uma outra situação também é a questão da influência, e aí eu quero resgatar um conceito que é visto em língua portuguesa, que é o da intertextualidade, tá? Eu sugiro que você anote este comentário, porque quando nós falamos em intertexto, significa então que nós estamos abordando ideias de outros textos para as minhas ideias. Eita, professor, o senhor causou uma confusão. Vamos lá que nós vamos então desfazer essa confusão. Se você ouve, por exemplo, uma fofoca, tá? Quando você ouve a fofoca e repassa a fofoca, você repassa com as suas palavras, com a sua bagagem cultural. Até a fofoca isso tem influência. Isso significa que você ouviu um texto, passou adiante, mas já com suas próprias ideias e ideologias, tá? Significa então que o texto que chegou até você houve um processo diferente de receber esse texto e foi passado de uma outra maneira. Intertexto, texto dentro de texto, tá? Em relação, por exemplo, às manifestações artísticas, e aí nós vamos observar o seguinte: tem uma banda que ela é muito conhecida, mas ela não é do tempo de vocês. Na verdade, ela não é nem do meu tempo. Mas como meus pais ouvem, vale a pena comentar. Que é uma banda chamada A-ha, tá? Não é propaganda, tá, gente? É porque realmente é pertinente para nossa aula. Essa banda, A-ha, tem uma música chamada Take On Me, tá? É uma que é bem famosinha, que diz... Enfim. Nós vamos observar que outros artistas atuais, outras bandas como Black Eyed Peas, eles resgataram o sample dessa música e deram uma nova música em um contexto diferente. Antes a música ela era de um jeito, o sample, o ritmo da música era de uma forma. Hoje, uma outra banda pega o mesmo sample, muda a letra e cria uma nova música. Isso significa, então, que houve intertexto. Mas voltando para o caso da arte, um artista ele pode sim sentir influência de outro artista, tá? Então veja, se eu passo para vocês uma pintura, vocês devem realizar uma pintura baseada na Anita Malfatti.
Opa! Se é baseado na Anita Malfatti, então eu preciso olhar quais são as pinturas, quais foram as pinturas, as obras de arte dela. Se eu preciso me inspirar em alguém, opa, vou precisar então fazer uma intertextualidade, texto dentro de texto, para que eu tenha a minha obra de maneira completa. Bem, turma, agora, nesse primeiro momento, essa bagagem de informação, ela pode se tornar um pouco assim, cheio de detalhe, tá? Mas, no caso, bagagem cheia de detalhe, né? Mas veja, tudo que eu trago para você hoje é apenas uma introdução deste conteúdo. Nós vamos trabalhar esse conteúdo de maneira exaustiva, tá? Porque é importante que você saiba quais foram os artistas, as suas influências, quais foram as concepções e de que forma esse movimento, esse estilo de época, este evento da época trouxe de relevante para os dias atuais, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou precisar comentar sobre o cânone, tá? E o cânone, eu sugiro que eu vou daqui a pouco sinalizar e aí você vai anotar no seu material, tá? No seu caderno. Vamos continuar. 2. Diante da frase do escritor Oswald de Andrade, reflita: de que modo o interesse por tudo que é do outro pode afetar uma criação artística? É interessante nós pensarmos sobre isso, viu? Muito interessante. Vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho em mãos um pincel, né? Um pincel. Se eu fosse fazer uma obra com o pincel, uma pintura do pincel, eu poderia destacar muitas situações. Por exemplo, um pincel ele é utilizado pelo pintor, mas, a depender do tipo de pincel, ele também é utilizado pelo professor. O pintor e o professor têm profissões, ou melhor, objetivos diferentes, tá? Enquanto o pintor ilustra algo, mas com o interesse de mostrar para o público, o professor ele utiliza o pincel com o objetivo de ensinar. Tá? Mas, professor, por que o senhor fala em tudo isso? Porque, às vezes, nós pegamos uma determinada ideia e nós podemos modificar essa determinada ideia, seja pelo meu campo cultural, enfim, isso aí vai influenciar. Isso significa, então, que o que é de interesse do outro pode servir como uma criação artística para mim, tá? Tanto, vejam o seguinte, nós temos aqui, só me interessa o que não é meu, Oswald de Andrade, tá? E aqui nós vamos entender que a fala dele traz uma ruptura, uma quebra no conceito que outrora havia ali. Tá? Uma questão muito tradicional e o Oswald de Andrade ele traz isso justamente para quebrar esse tradicionalismo, ok? Vamos ver aqui. Que obras e artistas o influenciam e como isso se manifesta em você. E aí eu vou deixar que você reflita sobre tudo isso. Em seguida, nós temos aqui, ó, na outra página, a página de número 3, alguns objetivos deste capítulo, tá? Nós vamos entender, então, como a Semana de Arte Moderna mudou os rumos da arte brasileira no início do século XX, tá? Nós vamos analisar como os artistas modernistas e tropicalistas encaravam o público e não se importavam com as reações negativas, como as vaias. E aí eu trago, inclusive, para você uma outra informação. Escreva aí no seu caderno. O que é moderno? Já escreveu? Agora olhe para essa pergunta e reflita. O que é moderno? O que é moderno para mim? Será que um pincel é moderno? Será que um celular é moderno? Será que eu ter uma conta nova no YouTube é algo moderno? Será que uma escultura é algo moderno? Tá? Eu quero que você pense, porque o que é moderno para hoje é diferente do que era moderno em 1922. E era muito mais diferente, então, para a época de 1990, tá? E mais diferente para 1800 e aí vai,
Tá? Então vejam que eu estou fazendo um resgate histórico. Então, questões voltadas ao modernismo, que é o movimento literário e o movimento artístico, impactou de uma forma a sociedade de uma maneira geral, não apenas o público que assistia ali às apresentações da Semana de Arte Moderna, tá? Ainda como objetivo deste capítulo, nós vamos perceber que a nossa arte moderna digeriu tradições nacionais eruditas. Olha, o que eu comentei no início da nossa aula. E populares com elementos das vanguardas europeias, tá? Mas calma, não precisa se desesperar agora. Esses objetivos eles vão ser trabalhados com vocês ao longo das nossas aulas, tá? Por fim, nós temos aí como uma reflexão sobre as influências artísticas da Semana de Arte Moderna e nós vamos criar uma exposição com base nelas. Bem, essa exposição eu vou ainda pensar como nós faremos, porque como nós estamos de uma forma virtual, eu preciso pensar com bastante carinho, tá? Aqui nós temos, inclusive, um comentário que vale a pena ler, que diz o seguinte: no início do século XX, jovens artistas brasileiros refletiram sobre suas influências. Vejam então, turma, no início do século XX, jovens artistas brasileiros. Jovem. Olha só o que mais causa impacto aqui. Jovem artista brasileiro. Turma, pensem comigo. Hoje em dia, tá? Ou na atualidade, não se dá tanto crédito quando um jovem ele traz um repertório linguístico e cultural diferente. Professor, você está falando de uma maneira que eu não estou entendendo. Calma. Já pensou, por exemplo, você chega na escola e pensa bem assim: gente, eu criei uma teoria. Essa teoria diz isso, isso, isso e isso. As pessoas vão olhar para você, os seus colegas, né? Ou às vezes até os professores vão olhar e pensar: nossa, é mesmo, eu não tinha pensado dessa forma. Mas provavelmente não deem crédito. Por que que não vão dar crédito? Não significa que eu vou fazer isso, tá? Isso é apenas um exemplo. Porque hoje em dia nós temos uma ideia, infelizmente, que é ultrapassada, de que jovem não teoriza aquilo que fala, aquilo que cria, tá? Agora pensem o seguinte, pensem bem. Muitos jovens, eles ficam extremamente desanimados quando criam tendências porque outras pessoas não inspiram, não dão crédito e acabam ali fazendo com que aquele jovem não sonhe tão alto, tá? Porque ele é jovem. Queridos, infelizmente nós estamos numa sociedade que é assim e a arte faz com que possamos refletir sobre essas situações. Isso aconteceu na Semana de Arte Moderna. Olharam para jovens artistas brasileiros e pensaram: jovem, querendo trazer uma abordagem tão filosófica como essa? Não vou dar crédito porque jovem é sinônimo de imaturidade. Mas vejam que não acontece dessa forma. Isso não é uma regra geral, tá? E aí nós vamos imaginar o seguinte: esses mesmos jovens estavam desanimados com a arte produzida no Brasil, tá? Seguiam regras e regras e regras e modelos de como criar a sua manifestação artística, criar a sua tendência. Isso já estava trazendo um desconforto para esses jovens artistas, tá? E isso trouxe, inclusive, um desafio. Eles pensaram: não, vamos quebrar paradigmas. Daí, então, nascem movimentos como o impressionismo, o expressionismo, o futurismo e o cubismo. Todos eles, tá? São movimentos que foram importantes para a geração artística do Brasil como forma de ruptura do que era tradicional. Tá? Aqui, inclusive, eu vou deixar para que vocês façam uma leitura dessas imagens aqui, dessas perguntas. E aí eu gostaria de dar uma atenção a este escritor, o Monteiro Lobato, tá? Bom, aqui é uma
uma fofoca sobre arte, uma fofoca também sobre literatura. O Monteiro Lobato, como vocês sabem, ele foi o idealizador não, ele foi o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós temos, inclusive, um livro dele chamado, é um conto e deu origem a um livro também, né? Negrinha, tá? Negrinha, eu gostaria de exemplificar especificamente esta obra, porque Monteiro Lobato foi acusado de racista por conta de Negrinha, tá? Da forma como Negrinha foi abordada nesse conto especificamente. E aí, muitos artistas começaram a ter uma outra visão para o Monteiro Lobato que não fosse voltada à arte. Diziam, inclusive, que o Monteiro Lobato, ele fingia fazer arte com o propósito de atacar certo grupo, tá? Só que o que acontece é o seguinte: Monteiro Lobato ele não ficava por baixo. E embora seja extremamente inteligente, ele também chegava a ser irônico em muitas falas suas. Inclusive, ele não aceitava de imediato o que era novo. O que ele faz então? Ele publica em 1917 um artigo no jornal Estado de São Paulo afirmando que as vanguardas europeias eram artes caricaturais, tá? Ou seja, eram ridículas, tá? Quais são as vanguardas europeias? Aqui nós comentamos. Impressionismo, expressionismo, futurismo e cubismo. Ou seja, um artista que nós conhecemos hoje e escritor, ele não levava em consideração essas vanguardas porque ele achava essas vanguardas de forma ridículas, né? E aí nós vamos perceber um certo preconceito dos jovens, aliás, um preconceito do Monteiro Lobato em relação aos jovens à época. Então vejam o quanto alguns artistas tiveram ali desafios para que as suas obras fossem conhecidas hoje em dia, tá? E aí nós vamos então conhecer um principal nome, a Anita Malfatti, tá? Uma pintora paulistana, e aqui nós temos o período dela de vida, tá? Uma das pioneiras da arte moderna no Brasil. Olha, vejam, inclusive, que em 1889, quando ela nasceu, nós tínhamos um outro movimento no Brasil, tá? Que era do naturalismo, tá? Esse movimento que nós estamos estudando é o modernismo. Vamos aqui a seguir. Depois eu vou deixar que vocês leiam isso aqui, tá? Eu vou partir logo para este comentário aqui. Vejam como esse momento ele foi um momento épico. Além dos críticos de jornais, na década de 1920, pessoas comuns também zombavam de obras que fugissem dos padrões habituais. Sabe, eu imagino o seguinte, nós tínhamos ali um padrão de como se pintar, como fazer pinturas, esculturas e também um padrão na literatura, tá? E quem quebrasse esse padrão era ridicularizado. E o mais engraçado, era ridicularizado pelos próprios artistas que estavam consagrados há um tempo. Veja como isso é irônico, na verdade. E aqui eu quero comentar exatamente sobre o cânone. Escreva aí no seu caderno, cânone. O que significa cânone? Significa padrão. Vamos imaginar um círculo, tá? Imaginem um círculo. Dentro deste círculo, nós temos apenas autores consagrados. Por exemplo, Mário de Andrade, nós vamos colocar aqui Machado de Assis, José de Alencar, tá? Que foram de anos diferentes. Infelizmente, a nossa sociedade considera infelizmente não, né? Infelizmente por uma parte que eu vou já explicar. Considera apenas estes artistas e esses escritores dentro do cânone, dentro do padrão. O que está fora do cânone não é considerado padrão. Fora do cânone estão principalmente as mulheres e os artistas, escritores negros, tá?
Isso você precisa ter em mente, porque logo mais quando você atingir ali o conteúdo do ensino médio, você vai ser levado a refletir de forma mais intensa sobre esse cânone literário, tá? Ou cânone artístico. Então veja, talvez nós tivéssemos aqui o Oswald de Andrade como estivesse aqui dentro do cânone literário, a Anita Malfatti fora, e pelo fato dela ser jovem, né, e mulher, seria uma forma de que ela não soubesse produzir arte, na visão de quem estava dentro do cânone. É muita informação, né? Mas é muito interessante pensarmos de como isso também se reflete na nossa sociedade atual, tá? De que maneira, professor? Vamos ver o seguinte. Muitos e muitos artistas, tá? E muitos escritores, e eu vou dar um exemplo de uma que é famosíssima, a J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter. Quando ela foi publicar Harry Potter, as editoras não deram crédito, achavam que aquele material não ia ser vendido e que era pura fantasia de uma escritora feminina, tá? Olha a questão do preconceito logo aí, com o público, não com o público, né, mas com uma escritora de fato que era mulher. Depois, até que tentando, já ela toda desestimulada, ela chega numa editora, e a editora decide publicar o material dela com uma condição, desde que ela não colocasse o nome feminino. Então ela passa o quê? A abreviar o seu nome. Aí ela coloca J.K. Rowling, né? J.K. Rowling, para que o seu livro pudesse ser vendido, pudesse ser monetizado. Então vejam que até nos dias atuais, essa questão voltada ao cânone, tanto artístico quanto literário, ainda infelizmente continua de forma intensificada, tá? E agora pensem, Anita Malfatti já trouxe ali o material para quebrar mesmo o que era tradicional, o que estava dentro do cânone, mas ela não foi bem aceita. Então veja o quanto isso é desafiador, ok? Vamos aqui, ó, nós temos mais, eu vou deixar que vocês façam a leitura desse material aqui, é um material bem gostoso mesmo de ser lido, e aqui nós entramos nos tremores do Teatro Municipal. Esse tremor não é o tremor de terremoto, tá? É o tremor justamente do impacto que foi a Semana de Arte Moderna. Nós temos aqui 1922, ano do centenário da independência do Brasil, tá? Existia em São Paulo um grupo de jovens dispostos, os jovens dispostos e o grupo disposto, tá, a defender uma nova forma de pensar e fazer arte no país. Esse grupo, então, era formado por Mário de Andrade e Oswald de Andrade, tá? E também pelo Di Cavalcanti. Nós vamos observar também que eles decidem criar um evento que reunisse as produções mais representativas da arte moderna daquele momento. Só que vejamos, esse evento ele ganhou uma notoriedade, ganhou um marco, tá? E foi chamado de Semana da Arte Moderna. Teve patrocínio de empresários paulistanos, ligados inclusive à produção de café, tá? O Teatro Municipal de São Paulo ele foi alugado para esses dias que seguem aqui na telinha, dia 13, 15 e 17 de fevereiro, tá? De 1922. Inclusive, nós estamos bem próximo de mais um aniversário da Semana de Arte Moderna, né? Para sediar palestras, apresentações musicais e exposições de artes visuais. Participaram da semana mais de 20 artistas, como Anita Malfatti, Victor Brecheret e o compositor carioca Villa Lobos, tá? Ele foi considerado o principal representante da música modernista brasileira. Então aqui nós temos algumas informações do que foi a Semana de Arte Moderna, tá bom? Aqui também nós temos outra informação e aqui chegamos na página 7, ok? Bem, turma, a nossa aula de hoje ela foi
voltada mesmo mais para essa introdução do que foi a Semana de Arte Moderna. Nas nossas próximas aulas eu vou trazer algumas imagens para que nós possamos fazer análise semiótica, para que você entenda como nós podemos fazer interpretação de pintura e enfim, tá? Eu sei que a nossa aula de hoje, ela teve uma bagagem de informação assim muito grande, mas eu espero que vocês tenham entendido o objetivo principal da nossa aula de hoje. Dúvidas vocês podem me mandar no privado, estou aqui para ajudá-los e nós vamos mantendo esta comunicação, este diálogo, ok? No mais, eu agradeço a participação de todos. Vou deixar, inclusive, até a página 7, tá? Vou deixar que você faça essa atividade, organize as ideias. Eu vou deixar esta atividade e vou deixar uma atividade no caderno. É importante que você faça, tá? Tanto os alunos que fazem atividade adaptada, como os alunos que não fazem atividade adaptada, já estou pensando ali em algumas questões que possam ajudá-los a entender este período. Na próxima aula, nós vamos entrar no contexto histórico, o que estava acontecendo de fato no Brasil em 1922, porque aqui nós fizemos apenas um recorte, tá? Desse ano, que foi apenas na Semana de Arte Moderna, mas nós precisamos entender o que estava acontecendo no Brasil inteiro, ok? Perfeito, então, finalizamos por aqui, aguardo você na nossa próxima aula, viu? Tchau, tchau, turma!